Boa noite, queridos irmãos. Que a graça de Cristo esteja nos nossos corações. Consideramos nós, os que amamos a Deus, um grande privilégio ler a sua palavra e meditar nela. E é isso que vamos fazer agora. Vamos ler o Salmo de número 133. É um salmo conhecido, fácil, pequeno e fácil. Podemos ler Salmo 133, ou Salmos 133. Vamos ler. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, descendo sobre a barba de Arão, que desce sobre a orla de suas vestes. Como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordenou a bênção, a vida para sempre. Esse salmo é um elogio à união. É uma exaltação à prática de estarmos juntos, de estarmos unidos. O salmista diz que é uma coisa fantástica, maravilhosa quando as pessoas estão unidas. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então é um elogio àqueles que caminham à casa do Senhor Deus unidos. Bom, este salmo, como nós temos falado em relação a outros salmos, é chamado Salmo de Peregrinos, o Cântico dos Degraus. O escritor, o levita ou o sacerdote, escrevia esses salmos para serem cantados pelos peregrinos. Os peregrinos eram os israelitas fiéis ao culto que se uniam para vir até Jerusalém e participar das festas, principalmente a festa dos tabernáculos. E os escritores, os levitas e os sacerdotes, escreviam essas canções de peregrinos, Cântico dos Degraus, que eram os cânticos que o povo cantava enquanto caminhava. Depois, chegando ao templo, cantavam enquanto subiam os degraus do templo. Então descreve peregrinos. Obrigado, irmão. Isso, obrigado. Descreve peregrinos unidos para ir à casa de Deus. Os adoradores que saíam, por exemplo, da Galileia, que era longe, e de outros lugares para vir à casa de Deus, não vinham sozinhos, cada um por sua vez, formavam grupos. E o salmista achava aquilo lindo. Unidos para ir à casa de Deus. E ele diz que aquilo era uma coisa maravilhosa, bom e suave. Essa união de crentes para ir à casa de Deus. O salmista gostava disso. E ele queria estimular essa prática, porque poderia ser que alguém não se unisse para ir ao templo. E o salmista queria mostrar que isso era tão bom e queria estimular os outros. Quando a gente elogia alguma coisa, a gente quer que outras pessoas pratiquem aquilo, usem aquilo. Por exemplo, você almoça num restaurante muito bom e você elogia para que outros possam ir lá também. Se você ouviu e aprendeu uma música muito bonita, você elogia. Então, o elogio estimula a prática. Quando nós falamos que alguma coisa é boa, é agradável, o que é que nós queremos? Queremos que as outras pessoas também façam. Então, o que o salmista queria, o desejo do seu coração, era que alguns que por acaso não se uniam para ir ao templo, que todos pudessem se unir. Ele queria um grupo maior de peregrinos.
Eu fico pensando, irmãos, quando nós nos unimos para servir a Deus, para adorar a Deus, eu posso dizer que Deus quer um grupo sempre maior. Por exemplo, temos aqui 2, 4, 6, 8, 11. Eu acho que Deus se agrada. Mas se tivéssemos 20, ou 30, ou 50, Ele se agradaria mais. É como quando você prepara convida um grupo de pessoas, convida pessoas para dar um lanche para essas pessoas. Se vierem 2, 3 pessoas, você fica feliz e reparte o lanche. Mas se vierem 15, 20 pessoas, você fica mais feliz porque você se sente valorizado. Então, o salmista entendia que a maneira de valorizar a casa de Deus era unindo essas pessoas e caminhando 60, 70 quilômetros para chegar à casa de Deus. Ele diz que isso é bom e agradável. Ele queria elogiar essa prática para que mais pessoas fizessem isso. Ele queria digamos assim, a disseminação dessa prática. Então, esse salmo é um salmo de elogio para aqueles que se unem a fim de irem buscar a casa do Senhor. Esse é o propósito do salmista. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Vamos comentar sobre o sentido dessa passagem e vamos aprender e tentar valorizar aquilo que o salmista ensina. Essa união é uma união que Deus aprova. Quando pessoas se unem para buscar a palavra de Deus, para ir à casa de Deus, para adorar a Deus, é uma união que Deus sempre aprova. Quando eu era criança, depois adolescente, às vezes um grupo de jovens se uniam, por exemplo, para um futebol. Grupos se uniam para ir à praia. Grupos se uniam, por exemplo, para fazer alguma excursão. Mas eu não tinha certeza que Deus aprovava aquele grupo. Né? Mas quando pessoas se unem para ir à casa de Deus, certamente Deus aprova. Então, essa união é uma união aprovada por Deus. A gente vê grupos se unindo para fazer o mal. Por exemplo, grupos se unem para assaltar. Às vezes uma pessoa é assaltada por 5 bandidos. Então, eles se uniram para o mal. Pessoas podem se unir para falar, blasfemar, pode se unir grupos para falar mal dos outros. Às vezes há um grupo de pessoas falando mal de alguém. Mas essa união é uma união que Deus aprova. O salmista diz então que isso é bom e agradável. Pois bem, essa é uma união que Deus aprova. União para buscar o Senhor. Essa união precisa ser construída. Vejam só, a união para buscar as coisas de Deus não é uma coisa espontânea, é algo construído de propósito. Então, esse grupo que ia à casa de Deus, eles não se uniam por acaso, era um plano, era um propósito. Ir à casa de Deus deve ser sempre um plano. É nosso propósito, é nosso plano, naquele dia, naquela hora, com aquele irmão, com aqueles irmãos, irmos à casa do Senhor. No tempo em que eu era criança e adolescente, como falei, a gente não tinha condução. Nós andávamos para ir à congregação, talvez uns 10 quilômetros. Aí íamos o grupo pela estrada, grupo de pessoas. Nos uníamos para buscar a casa do Senhor. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Mas isso é feito, não é a união para fazer as coisas de Deus, não é uma coisa espontânea, é algo de propósito, é proposital. Quando a gente vem ao culto, quando a gente vem à igreja, é uma decisão, é um propósito. Eu decidi ir. Então nós nos unimos na casa do Senhor por decisão. Essa união não era a união espontânea, casual, não era por acaso, era por propósito, por interesse. Não era união para destruir alguma coisa, para fazer o mal.
Eu vi certa vez um grupo de adolescentes, uns 4 ou 5, destruindo um orelhão. Né? Sabe o que é aquele telefone que tinha, né? E se vocês se lembram, geralmente os orelhões estavam estragados. Porque grupos, geralmente 5, 6 moleques, iam lá e destruíam de propósito aquele orelhão. Então, grupos se reúnem para queimar ônibus, se reúnem para arrebentar a porta de uma loja. São essas uniões que são diabólicas. Não são inspiradas no amor a Deus, na bondade de Deus. Então, esse comentário primeiro é que nós precisamos ter o propósito, decidir, tomar a decisão de estarmos juntos na adoração, buscar a Deus na oração, como um ato proposital. Nós queremos fazer isso. O outro comentário é que essa união produz uma coisa que digamos, contribui para as nossas vidas, que é o companheirismo. As pessoas que iam ao culto eram companheiras numa caminhada. E esse companheirismo é fundamental para conseguirmos certas conquistas. Muitas coisas na vida a gente não consegue ser um companheiro. Por exemplo, formar uma família. Primeira coisa, você precisa de uma companheira, você precisa disso. E eu me lembro de uma senhora que falava que ela pedia a Deus um companheiro, né? Pedia a Deus um companheiro. E depois ela se casou com um homem que tinha uma deficiência de gerar filho. Ele não gerava filho. E ela falou, pois é, eu pedi a Deus um companheiro, né? Então eu não gero filho porque ele não gera filho, ele é apenas um companheiro. Pois bem, então ela disse, eu devia ter pedido um marido. Ela disse, eu devia ter orado a Deus por um marido, eu orei por um companheiro. Companheiro é uma coisa, marido. Mas, nesse caso, o companheirismo é fundamental. Por exemplo, uma família. O marido deve ser companheiro da esposa, deve ser companheirismo. Há situações em que as pessoas que não praticam esse companheirismo. Há lugares famílias, por exemplo, onde há um isolamento, uma indiferença. Ali não há indiferença, porque eles formam um grupo proposital e eles querem juntos ir à casa do Senhor. Então é necessário que haja esse companheirismo. Aqui nós estamos, nós aqui nesse culto. Pergunta, somos companheiros? Porque o companheiro é aquele que caminha junto, num propósito. Mas muitas vezes na família não há companheirismo, muitas vezes na igreja não há companheirismo. Numa empresa, a gente trabalha ali com um colega, não somos companheiros. Essa união forma grupos de companheiros. Nós vamos juntos numa tarefa e eles vão juntos para a casa do Senhor. E o terceiro comentário sobre essa parte é que o companheirismo produz o cuidado mútuo. Então, se nós somos companheiros, cuidamos uns dos outros. Uma vez eu estava nos Estados Unidos, lá em Nova Jersey, e conversava com brasileiros lá, que estavam lá há muito tempo. E tinha um homem, um brasileiro, casado aqui no Brasil, que estava há 10 anos lá nos Estados Unidos, trabalhando e mandando dinheiro para a família. Ele trabalhava e mandava dinheiro para a família. Mas ele estava há 10 anos sem ver os filhos, sem ver a esposa. E eu falei para ele, você deixou um filho de 5 anos, ele está com 15, você não conhece ele. Você lembra que eu ensinei que a paternidade, o pai ideal é aquele que é forte, presente, bondoso, confiável. A presença é fundamental para a construção de planos de convivência. Um pai, há 10 anos sem ver um filho, ele não cumpre a característica importante de estar presente. E eu falei para ele, você não exerce a sua paternidade, porque não se exerce paternidade à distância. A paternidade é exercida no companheirismo. Eu exerci a minha paternidade com a Irene à medida que eu estava perto dela, né? Crescendo, eu estava junto com os outros também. E daí o irmão
a irmã Solange também, o irmão José Roberto, todos nós que exercemos paternidade, exercemos presencial. Quer dizer, não há paternidade nem conjugalidade. Quer dizer, ninguém pode ser o marido à distância. O André arranjou um trabalho, ele trabalha à distância. Começou a trabalhar. Ele trabalha à distância. Mas a gente pode ser um professor à distância, até um cirurgião à distância, mas não pode ser um pai à distância, nem uma esposa à distância, né? Por isso ele diz, isso é maravilhoso, esse companheirismo, e é fundamental para o bem das pessoas. Para o bem das pessoas. Isso às vezes não é possível, mas se for possível, o ideal é termos companheirismo. Em última análise, nós temos o companheirismo dos crentes e nos reunimos para fazer a obra do Senhor. A prática da união deve ser relacionada a coisas boas e desejáveis. Ele diz é bom e agradável. Então, a prática da união, nós sempre vamos comparar não com uma coisa ruim, mas com uma coisa boa. Certo? É bom estar com a esposa, é bom estar com os filhos, é bom estar com os irmãos, é bom estar com os alunos na escola dominical, é bom estar reunidos durante o sermão, é bom e agradável essa união. O isolamento não é bom e nem faz bem. Aqui o salmista diz que a união entre essas pessoas é boa e agradável. O convívio, o compartilhamento é uma das grandes bênçãos que Deus nos dá. A prática da união, então, deve ser relacionada a coisas boas. Aquela união é considerada pelo salmista coisas boas e agradáveis. E como eu falei no início, quando a gente relaciona alguma coisa ao bom e ao agradável, e a gente proclama isso, porque isso aqui era cantado, todo israelita sabia disso. Então, vindo para Jerusalém, pelas estradas, eles vinham cantando. E na hora de subir o templo, que era o Cântico dos Degraus, eles cantavam. E isso era uma coisa que publicava. Todo mundo sabia que era bom ir à casa de Deus. Nós precisamos, em relação às crianças, os jovens, sempre convencê-los de que é bom, é o melhor lugar. Contei para os irmãos a minha experiência que eu tinha certas responsabilidades de estudo, mas nunca deixamos de ir à casa de Deus. Iracema e eu fizemos curso superior. Nós fizemos o pré-vestibular. Estar à casa de Deus não dá prejuízo. Vir ao culto não dá prejuízo. Estar na igreja para ouvir a pregação não prejudica. É o que o salmista está dizendo. É bom e agradável estar junto, indo juntos à casa de Deus. Não prejudica. O que prejudica é a gente deixar de ir à casa de Deus para nos envolvermos em alguma coisa que até não é recomendável para a gente. Bom, o salmista então relaciona
a união para a casa de Deus. É bom recordar que não é qualquer união. A união, às vezes nós nos unimos para alguma coisa inútil. Mas aqui está falando de quando nos unimos para ir à casa de Deus. É uma longa caminhada, é uma peregrinação, vai fazer sol, vai haver insetos, mas nós vamos lá. E para fazer esse elogio, ele usa duas metáforas. A metáfora da barba de Arão e a metáfora do orvalho do Hermon. Os salmos são poesia. A função da poesia não é ensinar fatos e conceitos. A função da poesia é produzir sentimento. O salmista ele não quer produzir raciocínios, ele quer produzir um impulso no coração. Porque não é por raciocínios que nós crescemos na vida espiritual, crescemos por impulso no coração. Então ele usa metáfora, ele usa linguagem poética, porque ele não quer deixar claro, ele não quer transmitir conceitos, transmitir ideias, ele quer impactar a alma, quer impactar o coração. Então ele usa a metáfora de uma coisa excelente, maravilhosa, que é o surgimento do sacerdócio. Arão foi o primeiro sacerdote. Um dia, quando Moisés organizou o sacerdócio, Arão foi o primeiro sacerdote. E naquele dia inaugural, Moisés derramou o óleo perfumado sobre a cabeça de Arão. Esse óleo desceu sobre a cabeça, as barbas e a veste. Aquele foi um momento fundamental na história, porque naquele momento as pessoas começaram a compreender que alguém podia aproximá-lo de Deus, que era o sacerdote. E os israelitas entenderam isso. Então aquele momento é um momento assim, agora temos alguém para nos aproximar do Pai. Então aquele momento mágico. Assim é a união. É uma coisa maravilhosa, um evento fundamental. É como uma história qualquer maravilhosa, a descoberta da energia elétrica, a descoberta de um continente, são coisas que têm um impacto universal. Durante séculos, o sacerdócio funcionou, menos em tempo de guerra, depois de destruído o templo. Aquele sacerdócio que Arão instituiu, que Arão inaugurou, acabou no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído e o sacerdócio acabou, porque tinha havido o sacerdócio perfeito, que era o de Cristo. Então veio o sacerdote perfeito e esses acabam. O sacerdote humano acaba e Jesus é o sacerdote. E os seus seguidores são o sacerdócio santo, o povo escolhido. Então, a união é semelhante a um evento fundamental da existência humana. É como a unção de Arão, um momento histórico fundamental. E o orvalho do Hermon. Eu falei que o salmista usa poesia, ele usa poesia. A poesia não precisa ter uma linguagem perfeita, exata. Por exemplo, o Monte Hermon ficava lá longe no norte, lá longe. Hoje seria o Líbano, lá longe. O Monte Sião ficava cá no sul, perto do Mar Morto. O orvalho do Hermon não vinha até o Monte Sião. Mas o salmista faz uma metáfora dizendo que seria uma coisa tão fantástica estar unidos para ir à casa de Deus é uma coisa tão fantástica, como se o orvalho do Hermon, a 3.000 metros de altura, chegasse até Jerusalém. Coisa assim, poética. E ele fala, é como se o orvalho do Hermon descesse lá dos 3.000 metros de altura e lá em Jerusalém, adorando a Deus, ele sentisse a brisa do Hermon, do Monte Hermon. Já falei para os irmãos várias vezes que a adoração a Deus, o serviço a Deus, tem que ser sempre visto como uma coisa gostosa, uma coisa boa, uma coisa agradável, sem rancor, sem mágoa,
sem tristeza, sem inimizades, né? A gente não pode servir e adorar a Deus sem esse gostoso, né? Há uma história que é uma piadinha que fala que havia numa igreja 3 senhoras idosas que se detestavam. Elas sentavam aqui, sentavam ali, sentavam lá, 3, mas elas se odiavam. Elas contavam todas louvando a Deus, mas uma odiando a outra. Eu fui membro de uma igreja onde havia 3 diáconos. Eles não se falavam. Iam lá, cantavam. Um deles tinha o joelho calejado de oração, mas não falava com o irmão. Não falava com o irmão. Eles se odiavam. Bom, um dia o pastor fez um teste. Eu vou fazer um teste. Eu vou testar essas irmãs, né? Que elas se detestam, se odeiam, elas cantam, elas oram, mas elas se detestam. Daí ele disse: irmã Ermelinda, por favor, fique em pé. Fala um versículo. Aí ela diz assim: eu sou o pão da vida. Muito bem, irmã Ermelinda. Pode sentar. Porque sentavam uma aqui, uma aqui, longe uma da outra, que ela se detestava. Irmã Ismênia. Pastor, né? A voz do pastor. Irmã Ismênia, fala um versículo. Eu sou a água da vida. Aí faltava a irmã Isabela. Pode sentar, irmão, obrigado. Irmã Isabela, fique em pé. Fala um versículo. Quem comer desse pão e beber dessa água, certamente morrerá. Então, aqui é gostoso, é gostoso, é gostoso. Eu olho para vocês e isso me alegra, me satisfaz, me dá entusiasmo, esperança. É como o orvalho do Hermon lá do Líbano, lá no alto das montanhas, porque o Monte Hermon, ele era coberto de neve, ele era muito alto, coberto de neve. E aquela neve se transformava numa neblina que descia. E essa neblina, apesar daquela região, a planície, descia do monte e aquela neblina cobria a planície. E apesar de não chover, era uma região muito fértil. As flores eram muito bonitas, muitos pássaros. Então aquela região que era regada pelo orvalho do Hermon. Onde chegasse o orvalho do Hermon, ali havia vida e abundância. E o salmista diz: como o orvalho do Hermon, que vem lá dos montes e desce até a planície, e a planície se torna fértil, assim é a união para servir a Deus. É assim. É assim. De forma que o salmista elogia a união dos crentes para ir à casa de Deus. É bom e é suave. Em outras palavras, é uma coisa agradável e recomendável. Ir à casa de Deus é agradável e recomendável. É isso que o salmista quer dizer com esse belo salmo. Eu espero que Deus nos abençoe e nos dê esse privilégio. Certo? Como o orvalho do Hermon, como o óleo perfumado. Eu já falei para vocês outras vezes, estou repetindo agora, que o perfume, o óleo perfumado, era o símbolo da adoração que agradava a Deus. Então, quando se derramava o óleo perfumado, diz que o salmista dizia que esse perfume subia até Deus e Deus gostava, porque aquele era o perfume dos adoradores que amavam a Deus e vinham à casa de Deus. Deus nos abençoe e nos ajude e demos graça a Ele por esse privilégio, unidos para buscar o Senhor. Amém?